Olá, amigos da comunidade, seja muito bem-vindo. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre especiarias, parte 2. Agora a gente vai falar a respeito dos sabores, né, dos 6 sabores que a gente conhece de acordo com o Ayurveda, e vai ser a base teórica para que a gente consiga executar com precisão, né, com sabedoria, as nossas receitas e para que a gente extraia, né, o melhor sabor das nossas receitas e também que a gente conheça os efeitos medicinais de cada uma dessas especiarias, quando que a gente deve usar, quando que a gente não deve usar. Tudo isso a gente vai falar nessa aula. Tá? Então, se você está assistindo pelo YouTube, essa aula não vai ficar disponível por muito tempo e depois vai ser possível acessar somente através da comunidade. Tá? Então, se você ainda não faz parte da comunidade, o link vou deixar aqui na descrição e vamos começar. Então, a gente vai começar falando do sabor doce, que no Ayurveda é chamado Madhura Rasa. Então, na aula passada, a gente fez aquela revisão a respeito dos sabores, a relação desses sabores tem com os elementos, né, com o elemento, com os gunas, né, com aqueles 5 elementos, né, o Akash, que é o éter, Vayu, que é o ar, Tejas ou Agni, que é o elemento fogo, o elemento água, ou Jala, ou Apas, e por último, o elemento terra, que é o mais denso, é chamado Prithvi, tá? E a combinação desses 5 elementos, em qualquer substância, em qualquer coisa material que existe nesse mundo, essa combinação específica de elementos vai gerar uma série de qualidades, uma série de atributos, de adjetivos, que são chamados no Ayurveda de gunas. Tá? Então, através desses gunas, a gente vai entender o efeito que esse alimento ou que essa especiaria vai fazer em nosso corpo, né? Porque assim como uma especiaria, um alimento tem uma certa quantidade, uma certa proporção desses gunas, o nosso corpo também, da mesma maneira, tem também uma certa proporção de gunas, tá bem? Então, a gente viu que Madhura Rasa vai ser o sabor doce e a gente entendeu também que dentro de uma refeição, né, de uma alimentação saudável, a gente deve predominar o sabor doce, tá? E o sabor doce não necessariamente, a gente entendeu que não necessariamente quer dizer o doce do açúcar, do brigadeiro, do bolo, rocambole, etc. Não, doce é tudo aquilo que é nutritivo, tudo aquilo que é denso, calórico, né, que vai ter uma boa quantidade, né, de substâncias que vão gerar tecido, tá bem? Que vão construir massa muscular, tecido gorduroso, algum tipo de tecido de nutrição no nosso corpo, tá? Só que assim, quando a gente está dando uma aula de especiarias e a gente está querendo falar sobre o sabor doce, a gente vai falar dos alimentos que vão gerar uma sensação na boca, né? A mesma sensação que a gente tem quando coloca qualquer substância doce, alguns mais doces do que outros, né? Mas essa sensação, a gente viu que é o nome que a gente dá para a palavra raça. Então, raça é essa sensação que a gente experiencia na boca, né? No contato da substância com a língua. Tá bem? Então, quando a gente está falando de especiarias, de temperar uma comida, a gente vai usar o sabor doce numa proporção diferente. Tá? Não é sempre que a gente quer que tudo tenha um sabor doce. Não. Quando a gente está temperando um prato, para que ele fique gostoso, tem que ter uma harmonia desses sabores. Né? Se começar a predominar muito doce, ou começar a predominar o amargo, ou excessivamente picante, ou muito salgado, nada disso fica palatável. Tá? Então a gente tem que entender a proporção disso para balancear, para colocar de forma equilibrada na nossa receita, de acordo com o objetivo que a gente tem. Tá bem? Então, alguns exemplos de sabor doce que a gente pode utilizar. Né? A gente pode utilizar as castanhas, né? Amêndoa, pistache, castanha de caju, semente de girassol, pode ser castanha do Pará, macadâmia, avelã, todas essas oleaginosas, o amendoim, né? Todas essas castanhas vão ter esse sabor doce, sabor adocicado. Tá? Então, às vezes, você está fazendo um prato e aí você coloca um pouquinho dessas castanhas, ou você pode fazer um mix, por exemplo, de especiarias. Aí você vai triturar algumas especiarias, por exemplo, alho poró desidratado, uma pimenta preta em grãos, né, alguns grãos de cominho. Aí a gente vai ensinar direitinho como é que você prepara isso, né? Você vai
aquecer um pouquinho na frigideira, a pimenta preta, o cominho e algum outro grão, por exemplo, semente de mostarda. Aí você torra levemente ali na frigideira ou no forno, e aí você vai, por exemplo, bater num triturador, né? Pode ser um moedorzinho de café ou um triturador um pouco mais potente. E aí, se você quiser acrescentar um sabor adocicado na massala, né, nesse tempero, você pode colocar, por exemplo, algumas lascas de amêndoa. E você pode torrar também essa amêndoa, que fica até mais gostosa, mais crocante, ou o pistache, né? Aí depende do seu bolso, do quanto que você quer investir nessa receita sua, e aí você vai colocar, né, você vai fazer o pó daquelas outras especiarias, das sementes que você torrou, e separadamente, né, o ideal é você fazer, colocar essa amêndoa, né, ou esse pistache, ou a macadâmia torradinha, aí você coloca ali no triturador de café, e você vai simplesmente apertar o modo pulsar, por exemplo, aí faz essa pulsação rápida no triturador, e aí você vai ter algumas lascas ou quadradinhos, pedacinhos, né, cubinhos, dessas castanhas, que aí vai dar uma sensação diferenciada também na boca. Né? Na hora que você temperar, que você for finalizar um prato, por exemplo, né, e você colocar essa mistura de especiarias, essa massala, junto com alguma castanha batida junto, entendeu? Então, você pode utilizar de diversas formas, né? Essas castanhas, essas oleaginosas, pode ser tanto para fazer o pó, junto, você pode triturar junto com a massala, com todas aquelas especiarias junto e fazer o pó. Esse pó vai ficar com um sabor mais suave, porque o sabor doce desses alimentos aqui vai balancear o picante, por exemplo, da sementinha de mostarda ou da pimenta preta, aí vai atenuar um pouquinho esse picante, então vai ficar mais suave, mais palatável, né? Porque tem pessoas, vocês vão perceber, talvez você seja uma delas, tem algumas pessoas que não toleram muito picante, né? Principalmente na boca, que sente um ardor terrível, que não estão acostumadas, né? Diferente na Índia é um picante tão exagerado que a pessoa que não está acostumada com pimenta sofre, sua, passa mal, né? Mas mesmo aqui no Ocidente, quando a gente vai utilizar, né, uma substância picante, não é todo mundo que está acostumado. Tá? Então, se você está começando, se você quer usar o picante, você gosta do sabor picante, você se sente bem com o sabor picante, aí você pode colocar uma quantidade menor dele, né? E aí balancear com um pouquinho de algumas castanhas, por exemplo. Tá? Uma outra forma de você utilizar o sabor doce, aqui, por exemplo, né? A rapadura ou açúcar, pode ser açúcar demerara, açúcar mascavo, né? E aí você vai bater, por exemplo, algumas especiarias junto com essa rapadura ou com esse açúcar, né? E aí você pode bater, por exemplo, né, o cravo, a canela, o gengibre em pó, uma folha de louro e açúcar, né? Essa fórmula dessas especiarias com um pouquinho de açúcar vai ajudar, né, a você, por exemplo, se você for fazer um chá e quiser, né, esse sabor picante e ter um pouquinho do adocicado, né? Isso vai ajudar, por exemplo, você tolerar mais o chá, que se tivesse essas 4 plantas medicinais, se tivesse essas 4 especiarias, sem a presença do açúcar, às vezes a pessoa não conseguiria tomar esse chá, né? Então, o açúcar vai ajudar a ficar mais palatável. A gente até comentou na aula passada o nome que a gente dá para isso, para esses aditivos, né? Para esses condimentos, para essas substâncias que vão melhorar o sabor, para deixar algo mais palatável. Por exemplo, né? Um remédio, um chá, uma substância medicinal. Para que a pessoa consiga tolerar ingerir ela, colocar e sentir a sensação ali na boca, a gente utiliza o que o Ayurveda chama de prakshepa. Prakshepa dravyas. Então, esses prakshepa dravyas, né? Dravyas são substâncias, prakshepas são esses aditivos, né? Então, você utilizaria ali para deixar mais palatável. Ou então, você quer fazer uma massala doce, né? A massala doce, você pode utilizar tanto a castanha, né? O pistache, castanha de caju, amendoim, né? Ou o próprio gergelim, que tem o sabor doce. Aqui, ó, coco seco, desidratado. Todos eles têm sabor doce, né? E você pode fazer ali o pó, uma mistura das especiarias, né? Pega o alcaçuz, maca peruana, né? Anis estrelado, erva doce, funcho, cravo, canela. Pega essas especiarias todas, né? O gengibre em pó, você mistura ali o picante, o doce, o amargo, né? O astringente.
e aí você bate aquilo com coco ou com gergelim, né? Ou com um pouquinho de açúcar, e aí vai ficar uma especiaria com um sabor tendendo ao adocicado. E aí você usa essa massala doce para fazer os seus pratos doces, ou para comer ali com banana, ou comer com mingau, ou para temperar uma granola, né? Então, ou para fazer um pão, para fazer um bolo, para fazer uma torta doce. Você pode usar essas massalas, né? Essa massala doce. Outra forma, né, é você usar as frutas passas. Então a gente tem a tâmara, você tem a uva passa, né? Qualquer planta, né, qualquer fruta passa que você pode utilizar para conferir esse sabor doce, né? Então não só a tâmara, você pode ter o damasco. Tem uma frutinha da medicina chinesa que é muito interessante, chama longan, que é bom para o fígado, para o baço, né? De ter o damasco, tem o figo seco, desidratado, né? A tâmara, banana passa. Tá? Então perceba, todos eles possuem um sabor doce, todos eles são nutritivos, né, e calóricos. Então, de alguma forma, aquele conceito que a gente falou, né, do madura raça, ser o alimento que vai ganhar tecido, conferir tecido para o nosso corpo, também se aplica aqui. Outras plantas medicinais ou substâncias, né, a maca peruana, né, ela tem um certo sabor adocicado, né, e tem um odor característico dela também, que você pode utilizar para fazer sobremesa, né? Você pode utilizar para fazer shakes, para fazer mingau, para fazer bolo, para colocar na massa de pão, de pães, de chapate, de panquecas, né? Então você pode utilizar a planta medicinal junto com a sua comida. Não precisa necessariamente, perceba, não precisa necessariamente colocar em uma cápsula, né? Então hoje em dia está essa moda, né? Então a pessoa vai lá e acha normal, acha legal tomar 14 cápsulas de manhã, como se fosse um belo café da manhã, né? O café da manhã da modernidade. Sendo que você pode incluir, né, por exemplo, maca peruana ou uma especiaria, né, uma planta medicinal junto com a sua comida, né? Então, no Ayurveda existem, né, peias, né, mingais, sopas medicinais que a gente faz a extração do princípio ativo da planta medicinal no líquido ou na sopa ou em qualquer refeição, né? Você vai lá e prepara essa sopa medicinal, essa refeição medicinal. Na medicina chinesa é a mesma coisa, tem também as sopas medicinais, tá? Então a gente tem que superar esse conceito de achar que tem que ser uma cápsula, tem que ser tintura. Não, tem várias formas de você utilizar uma planta medicinal. Não necessariamente precisa ser na forma de cápsula, beleza? Outros tipos também na forma líquida, né? A gente tem o melado, o maple syrup, que é lá do América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos. Tem o agave, acho que eu não coloquei aqui, né, mas agave, tá? Tem açúcar de coco, néctar de coco, né, que é tipo melado feito do açúcar do coco. Ah, né, tem várias formas de você utilizar, né, dependendo também do seu bolso, da quanto que você quer investir. É, aqui eu não coloquei o Crocus sativos, né, que é o açafrão verdadeiro, mas ele é também uma especiaria de sabor suavemente, levemente doce, né? E justamente combina muito com pratos doces, combina com uma sala doce, com mingau, com leite vegetal, né? Com sopas ou pratos salgados também, tá? Então tem diversos exemplos desse aqui que você pode utilizar tanto em pratos doces quanto salgados. Não é necessariamente porque tem o sabor doce que você não pode, numa pequena quantidade, né? Isso vai depender só da sua prática, né? Se você praticar bastante, você entender depois, né? E você começar a praticar e sentir, e mais pessoas experimentarem a sua comida, né? E você for testando isso, e as pessoas aceitarem, né? E gostarem da comida que você está preparando, vai ser uma forma de testar que você está indo na direção correta, né? A comida, quando fica gostosa, as pessoas falam, tá? Ninguém esconde isso, né? Quando fica gostoso, você não consegue esconder. A pessoa, na hora que está comendo, já está falando, já está respondendo, tá bem? Então, além dessas que a gente falou,
tem aqui a estévia, tá? Eu não recomendo a estévia como adoçante, aquelas gotinhas de estévia. A estévia tem alguns estudos mostrando interferir de alguma forma na fertilidade, principalmente fertilidade masculina, na microbiota. Então, assim, eu teria cautela ao utilizar a estévia, mesmo estévia em folha, né? Pode ser o pó da folha, né? Eu teria cuidado, tá bem? A gente falou também dos cereais, né? Então, o trigo, aveia, cevada, arroz, né? O milho e os derivados, né? Mandioca, né? Farinha de mandioca, tapioca, né? O fubá, todos eles também têm esse sabor doce. Tanto é que algumas pessoas, no Brasil principalmente, vão aditivar, né? Vão adulterar o açafrão da terra, a maca peruana, como a gente falou em outras aulas também. A pessoa coloca uma parte de farinha de trigo, ou de farinha de soja, ou de fubá, né, junto ali com aquele tempero para diluir e te vender um produto barato com o nome de outro produto caro e fazer isso, né? E a gente não está imune a isso. A gente tem que tomar cuidado, né? E dar preferência sempre para o produto inteiro, in natura, inteiro que você mesmo possa triturar, tá? Então, é, é melhor uma farinha de trigo, o trigo em grão, né? Sem enriquecimento com ácido fólico, né? O trigo integral, o arroz integral ou o arroz inteiro, né? Melhor do que, por exemplo, farinha de trigo refinada com ácido fólico e ferro, entendeu? Então, sempre preferi o alimento in natura, né? A mesma coisa, maca peruana. Se a gente não pode comprar ela desidratada inteira, né? Como eu já vi, pelo menos veja um lugar confiável, que seja 100% maca, né? Então, às vezes, ah, uma forma de você detectar isso é você ir na loja e está escrito lá, maca importada, né? E aí você tentar sempre colocar na boca para sentir realmente o sabor, né, da planta medicinal. E conhecendo isso de uma forma prática, né? Sem precisar mandar para o laboratório, sem precisar testar. Eu já fiz esse teste fisicamente, pessoalmente. Você está ali na loja, você fala, não, posso experimentar? Porque aí está lá, por exemplo, há alguns anos atrás, eu lembro de ter comprado a maca, e era a maca nacional, a maca comum, era R$ 20 o quilo, a maca comum. Aí tinha uma outra que era a maca importada, era 80. Essa maca comum de R$ 20 o quilo não tinha sabor de nada. Tinha lá um leve, lá bem no fundo, tinha um pouquinho do gostinho da maca, do cheiro da maca. Essa outra aqui não. Era bem mais intenso, o sabor também. Ela tem um sabor doce e chega um momento que tem um leve picante também no final. No final, aqui, na língua mesmo, tá? Não estou falando de efeito pós-digestivo, não estou falando de Vipac, tá? Depois a gente vai falar mais para frente o que é Rasa, Vira, Vipac para Bava. Tá? Isso aí quando a gente for falar do módulo de fitoterapia, principalmente. Por enquanto aqui, falando de sabores, falando de especiarias, saber os raças, né, os 6 raças já está excelente. É isso que eu quero para essa aula, esse objetivo. Se vocês entenderem bem os raças, já está ótimo. Tá? Mas tem alguns alimentos que eles começam, às vezes, com um sabor e às vezes modifica aqui na própria língua mesmo. Né? E às vezes, esse nome às vezes é chamado de anurasa, né? Um sabor secundário, um sabor final, que você está ali na própria boca mesmo, essa sensação você experiencia uma mudança desse sabor. Tá bem? Então, tenham cuidado quando forem comprar, né? Essas plantas medicinais, esses empórios e produtos naturais. Nem sempre é confiável, você precisa testar, e a marca às vezes começa bem e aí depois adultera, tá? Então, tem que sempre ficar de olho, não tem jeito. Tá? Um alimento aqui não convencional que eu queria trazer para vocês também, para vocês verem, é o jatobá. O jatobá é né, aquele fruto que tem um cheirinho de chulé, né? Que parece chulé, mas que tem um saborzinho leve adocicado, né? Que dá para você fazer mingau, fazer receitas, fazer pães, né? Que é também uma planta alimentícia não convencional, né? Chamada punk. Então dá para utilizar o jatobá para fazer bolo, para fazer receitas doces, porque tem madura raça.
que mais? O mel, né? Mel, tem que sempre lembrar vocês de consumir o mel cru, tá? Não é recomendável aquecer o mel, nem pasteurizar o mel. O mel é sempre melhor cru, tá bem? Então, tanto o mel quanto o pólen tem esse saborzinho adocicado, tá? Adocicado, principalmente os mel, o mel que existe no Brasil, tá? E um levezinho de astringente, né? Dependendo do tipo de abelha, isso pode mudar. Tem mel que é um pouquinho mais ácido, tem mel que é um pouquinho mais astringente, tem mel que é um pouquinho mais doce, tá? Mas ele sempre, né? O mel no Brasil, você vai acabar sempre sentindo esse saborzinho doce. Mas às vezes vem associado doce com astringente, doce com um pouquinho de amargo, doce com um pouquinho de azedo, tá? Então tem que ficar de olho também. Tá? Leite, não só leite de vaca, como leite de cabra, de búfala, leite vegetal, leite de aveia, leite de coco, todos esses leites também, lembrar do sabor doce que eles apresentam. Alcaçuz, né? A Glycyrrhiza glabra, é uma planta que ela é toda doce, né? Você mastiga o galho, você mastiga a raiz, tem esse sabor adocicado, né? Então, assim, ela tem algumas substâncias que são corticóides naturais, então não é uma planta para você ficar utilizando direto, tá? Não é um negócio que você vai ficar usando todo dia, tá? É interessante, você usa de vez em quando, uma vez ou outra, né? Ou num quadro gripal, né? Tá com resfriado, tá com tosse, tá com alguma inflamação. Ok, aí faz sentido, você usa durante um tempo e para, tá bem? Ou então com o objetivo específico, né? Durante aquele tempo e depois para, tá certo? Anis estrelado também vai ajudar nessa parte de quadros gripais, né? Vocês vão ver mais para frente. Funcho e erva doce são parecidos, a gente vai mostrar a diferença entre eles, entre o funcho e a erva doce, a diferença também entre a semente de salsão, entre o adjua, né? São todas essas sementinhas que são picantes, algumas mais adocicadas, outras mais adstringentes ou amargas, né? Que tem esse efeito também de melhorar a parte digestiva, né? Melhorar o acne, o fogo digestivo. E a romã, o Ayurveda também reconhece que tem uma romã que é doce, uma que é mais ácida ou azeda e outra mais adstringente, tá? Ou uma mistura, né? Doce com azeda, doce com adstringente e outra que é bem docinha, quase nada de azedo, tá? Então, às vezes você vai na mesma loja, no mesmo supermercado, no mesmo verdurão, no varejão, e aí é bom testar, né? Dependendo do fornecedor, a romã vai ter um sabor diferente. Tá? Então você tem que testar. Compra uma, né, até porque é bem caro, e aí você testa. Né? A melhor, né, que o Ayurveda recomenda mais é a romã que tem o sabor mais doce. Então, quanto mais doce, mais benéfico para os três doshas ela vai ser. Se for muito ácida, vai tender a agravar a pita, e se for adstringente, vai tender a agravar o vata. Tá bem? Então, essas são as especiarias relacionadas com o sabor doce. Vamos falar agora das especiarias relacionadas com o sabor azedo ou ácido. Então, as especiarias de sabor azedo ou ácido tem o limão, né, que é um clássico, todo mundo sabe o quanto o limão pode ser azedo. Tem limão Tahiti, limão, né, o limão cravo, limão galego, limão siciliano, né, limão kefir. Então, tem vários tipos de limão, né, ou laranjas também, esses cítricos. Todos eles vão ter esse sabor mais doce, né? Com exceção da lima da Pérsia e daquela laranja campista, né? Que é um tipo de laranja lima, que é bem docinha, que não tem nada de azedo. Em geral, os outros têm esse sabor ácido ou azedo. E o limão, né? A gente pode utilizar ele quando a gente quer colocar uma receita com sabor mais ácido, tá? Você quer fazer um molho para salada, ou você quer temperar um suco, né? Ou um refogado, um cozido de folhas verdes, ou você quer fazer um molhozinho para colocar em outra, algum outro refogado, ou colocar em alguma carne, ou colocar em
cozido de legumes ou de folhas verdes, ou, né, o refogado de brotos, né? Você pode utilizar, espremer, né, algumas gotas de limão. Não recomendo um monte de limão, né? Porque para algumas pessoas pode gerar um desgaste ali nos dentes ou piorar algum desconforto gástrico, tá? Então tem que ficar de olho, né? Se você é uma pessoa que costuma ter muitas aftas, também fica de olho para não exagerar aqui no limão, tá bem? Em segundo lugar, a gente colocou aqui de exemplo o tamarindo. O tamarindo também pode ser usado para fazer molhos, né? Para temperar saladas ou receitas, né? O Ayurveda usa, por exemplo, para você fazer para temperar o feijão moyash, né? Então, o feijão, quando está na presença da vitamina C, você vai absorver mais o ferro desse feijão, né? Vai ajudar na digestão, principalmente desse feijão moyash. Ou você pode utilizar na lentilha, né? O amla também, que é uma frutinha, né? O amalak, Phyllanthus emblica, também pode ser usado, né? Você coloca a frutinha, né, para cozinhar junto com a lentilha ou junto com o feijão moyash. Não precisa ser muito, às vezes um pedacinho também já é o suficiente para deixar aquele feijão, né, com aquele temperinho mais azedinho. Isso para quem gosta, né, dessa sensação do tempero, do sabor azedo. Outro também que é interessante, a azedinha, né? A azedinha, geralmente o pessoal do Nordeste que conhece, mas é uma frutinha que foi trazida, desculpa, né, azedinha não. O biribiri é uma plantinha que foi trazida da Índia, né, que é uma frutinha verde, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto. Você pode utilizar o biribiri, né, fazer picadinho para fazer vinagrete, por exemplo, a temperar a salada. Né, você pica esse frutinho em quadradinhos bem pequenininhos, ou espreme ele para sair o suco, igual se fosse o limão, e aí você tempera o vinagrete, né, com tomate picado, ou cebola, salsa, cebolinha, né, e aí você faz esse vinagrete e pimentão. Ou você pode utilizar também azedinho. Então, a azedinha aqui, em geral, aqui em Belo Horizonte, a gente conhece como uma folha, né, uma folha verde, que parece a rúcula. Essa seria a azedinha. Mas algumas pessoas conhecem a azedinha como o hibisco, né? O hibisco ou rosélia, né? Que dá uma flor assim, né? Um botão de flor assim, que as pessoas fazem conserva com ela, que também é azeda. O hibisco também, as folhas dele também, né? São roxo, todo roxinho, né? Cor de vinho. E essa rosélia, né? Ou esse hibisco também tem esse sabor azedo. Então você pode fazer, igual tem uma receita no canal também que eu fiz um molho de hibisco com tahine, né? E eu temperei a bardana, por exemplo. Então, para quem gosta desse sabor ácido, sabor azedo, você pode utilizar a rosélia. Você pode utilizar ela, o hibisco, né, para fazer junto com o chucrute. Ele vai ajudar na fermentação também do chucrute ou do quinti. Tá? Chucrute seria o repolho fermentado e o quinti, a selga fermentada. Além disso, né, você pode utilizar vinagre ou aceto balsâmico, né? Lembrando que o aceto balsâmico, no Brasil, eu ainda não encontrei um que seja natural, que seja puro. Geralmente, o que eles trazem é uma mistura em pó, que eles trazem lá da Itália, que tem alguns conservantes, que tem um monte de substância, que tem caramelo 4, que é sabidamente cancerígeno, né? Tem um monte de substância negativa para a sua saúde. E aí eles reconstituem esse pó e fazem o aceto balsâmico, né? Então, assim, eu coloquei aqui na lista, porque se um dia você conseguir encontrar um aceto balsâmico mais natural, mais puro, né? Como eu já encontrei no Canadá, eu encontrei um que era orgânico e não tinha nenhum desses conservantes, não tinha caramelo 4, não tinha, né, nenhum tipo de sulfito, sulfato, nenhuma substância para condimentar, para dar prazo de validade maior, nem sabor diferenciado para aquele aceto balsâmico. Então, lá no Canadá eu encontrei, mas no Brasil eu ainda não encontrei nenhum aceto balsâmico confiável para recomendar para você, mesmo os orgânicos, né? Então, se você olhar os ingredientes, você certamente vai encontrar. Isso quando tem, né? Alguns nem falam todos os ingredientes. Então, tem que ter cautela também, tá? Então, vinagre, tem também vinagre de maçã, vinagre de uva, tem diversos tipos de vinagre, tem vinagre de kombucha, eu já ah, comprei uma vez numa feira, né? Na verdade, era o aceto balsâmico de jabuticaba, né? Então, a pessoa fez um processo todo artesanal
e conseguiu extrair ali, fermentar a jabuticaba e trazer alguma coisa com sabor diferenciado, agradável, e que você pode usar. E aí durou, fiquei acho que mais de 10 anos com esse aceto balsâmico de jabuticaba, e aí utilizava um pouquinho de vez em quando em alguma receita. Então, o sabor ácido não é um negócio para você utilizar em enorme quantidade, tá? Então, a gente está falando aqui, é uma aula de temperos, de especiarias de temperos, em quantidades pequenas a moderadas, né? E de vez em quando você não ficar também exagerando, tá? Tome cuidado para não se empolgar. Ah, é rico em vitamina C, se é natural, faz bem, e aí a pessoa vai lá e se entope do negócio, né? E passa mal. Então, toma cuidado. Mesma coisa aqui, kombucha. Né? Kombucha, ah, foi a febre já da kombucha, que tudo era kombucha, que é probiótico, que é microbiota, que o ser humano tem trilhões de células e tem mais bactérias do que células humanas, beleza, legal. Só que assim, não é todo mundo que digere bem a kombucha, não é todo mundo que passa bem com a kombucha, que se sente bem, né? Não é com tudo que você pode misturar a kombucha, tá? Então, assim, tome cuidado com a quantidade, né? Lembre-se que é um líquido gelado e que muitas marcas, elas estão fazendo o quê? Elas fazem a kombucha de qualquer jeito e aí gaseifica a bebida. Então, vai lá, faz a kombucha só para ter algum líquido ali, não faz a fermentação natural dela, e aí ele faz o quê? Ele pega o líquido da kombucha, em ar ambiente ali mesmo, mistura com o suco de alguma fruta, ou com algum tipo de chá, chá de gengibre, limão, o que quer que seja, e aí gaseifica. Coloca um pouquinho de açúcar e gaseifica a bebida. Então, muitas vezes, o que está sendo vendido no mercado é isso. É isso que é a kombucha que vocês têm hoje em dia. Se não for uma kombucha artesanal, que você pega lá a colônia de bactérias e você coloca num frasco, por exemplo, né, uma garrafa de plástico ali, você enche de suco de uva, por exemplo, e aí você vai e coloca o líquido dessa kombucha nessa garrafa de plástico, aperta ela até essa água subir até aqui, e aí você tampa. Aí depois que essa garrafa, né, tampada, distendeu, ficou durinha, aí ela está fermentada. Aí você abre essa garrafa aqui, naturalmente você vai começar a perceber as bolhas saindo. Então, teve uma fermentação natural, uma gaseificação natural, e aí sim você vai ter essas bactérias aqui, esses fungos, né, esses micro-organismos aqui anaeróbicos, que vão fermentar, que vão ser o probiótico, né, para o seu corpo. Isso é muito diferente de você pegar o líquido da kombucha, misturar com suco ou com chá, misturar com água gaseificada ou injetar algum carbonato ali para gerar gás naquela bebida, um pouquinho de açúcar para temperar, dar uma moral, ou pior ainda, você botar um sabor, botar um aroma idêntico ao natural, e aí vender aquilo como kombucha. São bebidas completamente diferentes. Tá? Então, existem kombuchas e kombuchas. Hoje em dia, a gente tem que saber onde que a gente está pisando, né? O que que a gente está fazendo, o que que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Tá? E outra, kombuchas e todos os tipos de fermentado, para o Ayurveda, do ponto de vista do Ayurveda, são substâncias com potencial a gerar complicação pela combinação que ela tenha com outros alimentos. Então, assim, você não deveria utilizar nenhum tipo de fermentado com queijos, com lácteos, né, principalmente. Tá? Então, tome muito cuidado. Se você está ingerindo algum lácteo, você colocar um fermentado, você colocar uma kombucha, um kimchi, o chucrute, tá? Ou mesmo, se você está fazendo, por exemplo, o kefir. Ah, é o kefir de leite. Então, eu estou comendo um iogurte feito com kefir de leite. Do ponto de vista do Ayurveda, você não mistura iogurte com leite ou com lácteos, né, com queijo. Né? Do ponto de vista do Ayurveda, fazer essa mistura aqui vai gerar ama, tá? Vai digerir mal, vai fermentar de uma forma que não vai ser legal. Tá? E o que, que quer dizer fermentar de uma forma que não vai ser legal? Quer dizer, por exemplo, você desenvolver né,
Helicobacter pylori, ou você está mais predisposto, você deixar um ambiente propício para que o Helicobacter pylori vá lá e se desenvolva dentro do seu estômago. Né? Você vai propiciar o crescimento de certos micro-organismos ali no seu trato digestivo que vão gerar determinados problemas de saúde. Alguns problemas relacionados à autoimunidade. Então, esse assunto das combinações dentro do Ayurveda estão extremamente relacionados com essa parte das doenças autoimunes, tá? Então, isso vai ser uma aula que eu vou dar mais para frente ainda, mas já vá entendendo, né? Conforme você for estudando os sabores, compreenda, né? Antes de colocar um sabor ali, só porque é azedo, só porque o fermentado tem o sabor azedo, eu tenho que ter os 6 sabores na minha refeição. Eu vou lá e coloco um fermentado e a refeição tinha leite, tinha lácteos, tinha alguma coisa que poderia predispor a uma fermentação ruim no trato digestivo. Aí você não vai estar agindo a favor da sua saúde, a favor do seu bem-estar, né, do estilo de vida saudável. Aí você não vai estar fazendo Ayurveda de qualidade. Aí você vai estar pegando à la carte o que te interessa de cada informação, fazendo o seu jeito e muitas vezes se dando mal. Tá? Então tenha a sabedoria, tenha o conhecimento antes de agir. Né? Haja com conhecimento. Tá? Entenda o que você está fazendo, entenda o porquê. Entenda que nem sempre você vai precisar colocar sabor ácido, por exemplo. Né? Tem alguns casos, dependendo do grau de agravamento de pita da pessoa, de desequilíbrio, né? Da Vikruti. Se tiver com pita muito alto, você evita, você nem usa mais, você deixa para lá o sabor ácido. Você vai dar preferência para os outros, né? Para o doce, para o amargo, astringente, dependendo da Vikruti. Tá? Então, não é? Então, às vezes, você pode ter assistido outras aulas de outras pessoas que às vezes não têm o conhecimento do Ayurveda tão profundo, de falar que todo mundo tem que usar os 6 sabores. Os 6 sabores o tempo todo para ter uma vida saudável. Não, e não é assim. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de usar sempre uma coisa o tempo todo, é sempre bom. Igual uma vez eu vi um blogueiro falando assim, postando 5 suplementos que você deveria ter, que todo mundo tem que ter em casa. Tá? Isso já parte do pressuposto que todo mundo tem que ter tal suplemento o tempo todo, sabe? Isso é uma falta de noção, uma falta de conhecimento do ser humano, do corpo humano, de como que o corpo é complexo, como as pessoas são complexas, como o trato digestivo nosso é diferente, como a microbiota, a diversidade nossa é diferente. Não dá para você ficar recomendando a mesma coisa, os mesmos 5 suplementos para todo mundo. Isso é muito louco, sabe? Assim, as pessoas às vezes pararam, parece que elas pararam de raciocinar, pararam de estudar e ficam só repetindo o que elas escutam de orelhada, o que elas aprenderam em 5 segundos num post, num TikTok, nessas coisas, e aí fica repetindo, 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 e vira como se fosse lei. Chegar ao ponto também de eu ter visto a ginecologista, obstetra, falando que a gestante teria que tomar ômega 3 a gravidez inteira, sabe? E aí, se a pessoa tem um problema de sangramento, ela vai tomar ômega 3 e vai piorar o sangramento dela, se ela tem uma discrasia sanguínea. Aí toda gestante vai tomar e ficar com essa história de tomar ômega 3, aí tem um aborto e não sabe por quê, não descobre a causa, a pessoa não investiga também. E fica essa história, fica rodando esses mitos aí de tudo tem que ser tomado o tempo todo, tem que ter um suplemento o tempo todo, ou tem que ter uma especiaria o tempo todo. Há 3 especiarias que toda cozinha deveria ter, que você deveria usar todo dia. Não, não deveria. Esquece isso de, você tem que usar tal coisa. Às vezes, você vai estudar as especiarias e vai perceber quais são as melhores para você, quais são as melhores para o seu paciente. Né? Se você é terapeuta, se você é médico, se você é profissional de saúde. Estude e conheça, né? E saiba reconhecer que tem uma individualidade, que cada pessoa vai responder de uma determinada maneira àquela planta, aquele mix, aquela combinação de plantas, aquele blend de plantas vai ser específico para cada pessoa. Tá? Existem combinações mais gerais, se você fizer também, por exemplo, uma massala que é mais picante,
outra que é menos, que é intermediária, outra que é bem suave, que não tem quase nada de picante, outra que é mais adocicada. A gente consegue, né, de acordo com esses padrões, saber, né, qual tipo de pessoa vai se beneficiar mais de qual tipo de especiaria. Então, em certos casos, dá para a gente usar o termo, né, masala vata, masala pita, masala kapha. Aí faz sentido. Mas não é porque a pessoa é capa ou cafa que ela vai precisar da masala cafa o tempo inteiro, que ela vai gostar, que ela vai se sentir bem com aquela masala cafa. Tem pessoas que não, e aí você vai tratar de outra forma. Tá? Então tem essa liberdade desse pensamento, de raciocínio, para você conseguir oferecer aquilo que a pessoa precisa, aquilo que ela dá conta, aquilo que ela consegue fazer, aquilo que ela quer, para a gente não ficar empurrando um Ayurveda doido, sem noção, goela abaixo das pessoas. Tá bem? Então, continuando. Além desses, tem o sumac, também, que é uma flor lá do Oriente Médio, que eu sou fã, eu adoro. Eu já coloquei algumas receitas no canal com esse sumac, né? A mais famosa é o za'atar, né, da culinária árabe, síria, que vai combinar orégano, tomilho, folha de manjericão, cominho, né, gergelim, sal e esse sumac, que dá o sabor azedinho para essa receita, né? E aí dá uma sensação, uma combinação muito interessante para essa mistura de especiarias chamada za'atar. Tá? Então, eu coloquei duas receitas de za'atar já no canal. Uma mais simples, né, com poucos ingredientes, e outra mais complexa, com um pouquinho mais de ingredientes, né? E o sumac é o que realmente dá esse toque final, essa graça para a receita. Então, o amalak é uma frutinha também que dá para ser usada, né? Igual a gente falou, né? O amalak, o tamarindo, o biribiri, o hibisco a gente falou também. A romã, você pode usar também a romã, você pode fazer o pó das sementinhas de romã, você pode utilizar o suco fresco da romã para dar esse sabor azedo. Também o pó de manga, né, que é chamado de amchur, você pode utilizar também para dar esse sabor azedinho, né? Então pega a manga verde, corta ela, né, desidrata e faz um pó. Aí você pode colocar esse sabor azedo também para fazer uma massala, para fazer um tempero, para cozinhar um feijão boiache, um grão de bico, tá? E o iogurte também tem o sabor, né? Dependendo da cepa que você utilizar para preparar esse iogurte, ele pode ter um saborzinho levemente ácido, né, da fermentação láctea. Então, afinal, o que que é esse tal de biribiri? É essa frutinha aqui, tá? Então, é uma frutinha assim, geralmente desse tamanhozinho assim, e ela é toda azeda, super ácida, e tem até um pouquinho de astringente, de amargo no final. Então, não é igual, assim, você trocar, por exemplo, você substituir o limão pelo biribiri, porque o biribiri é um pouquinho mais amargo, tá? Então, experimenta, ver se casa legal com a receita que você quer fazer, com vinagrete, com o tipo de receita que você vai preparar, tá? Mas eu gosto e, assim como a gente falou do limão, do amalak, né, do tamarindo, tome cuidado também com o biribiri para os seus dentes, tá? Excesso, você ficar comendo um monte dessa frutinha aqui, você pode também ter um desgaste no seu dente. E mais um aviso aqui para vocês terem, né, quando a gente estiver falando de especiarias ou de plantas medicinais, para de ser sem noção. Para de achar, né, que você vai pegar um negócio, uma planta medicinal, e aí você vai tomar doses cavalares dela para tratar um problema de saúde. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse artigo, nesse relato de caso, era uma pessoa que ela tinha hipertensão arterial, né? Aí ela parou de usar o remédio que ela já usava, o captopril, parou de usar o captopril e começou a fazer 2 litros de suco de biribiri todos os dias. Aí ela desenvolveu uma lesão renal aguda. Entendeu a gravidade disso? Aí a pessoa vai precisar ir para uma hemodiálise por falta de noção, né? Por falta de raciocinar. Né? Quem que vai dar conta de ficar tomando 2 litros de suco de biribiri todos os dias? Entende? Que às vezes
as pessoas falam mal da indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica criou um remedinho que você pode utilizar ele todos os dias, você não precisa mudar nada do seu estilo de vida, você vai utilizar o remédio, ele vai controlar a sua pressão. Um remédio que não tem gosto de nada, que você pode usar só uma vez por dia, duas máximo. Né? E aí, se não controlar, ainda tem outras opções. E aí ela troca um negócio que já é certo, já foi estudado, que já está claro, que já está entendido os mecanismos, que já está tudo em claro e compreendido, por um negócio que assim que ela tirou da cabeça dela, que ela tinha que tomar 2 litros de suco de biribiri todos os dias. Então, assim, tome cuidado com pegar uma informação da internet. Ah, tal erva faz bem por um resfriado. E aí a pessoa vai lá, começa a passar mal, não se sente bem, deveria procurar o hospital e fica em casa teimando em tomar o chá de anis estrelado ou de gengibre e não procura o hospital. Então, se você tem algum problema de saúde, você tem que buscar o hospital, você tem que procurar ajuda profissional. Para de querer tentar se cuidar, de fazer as coisas tudo sozinho. Você não tem conhecimento suficiente, né? A medicina é mais complexa do que parece, né? Para muitas pessoas parece que é simples, né? Do jeito que alguns blogueiros, que alguns médicos falam, você toma ali magnésio, sua pressão vai curar. Você pode comer 8 ovos por dia que seu colesterol vai ficar tudo bem. E aí não para pensar. Será que aquela pessoa dá conta de digerir o ovo? Será que ela está fritando aquele ovo no óleo de soja, em algum tipo de substância oleosa que pode piorar o problema dela? Será que faz bem para todo mundo aquela receita? Então, as pessoas pararam de raciocinar. Então, raciocínio, né? Observe, biribiri pode até ter algum benefício para o sistema cardiovascular, mas isso não é suficiente para você utilizar, né? Que não te dá, não pode desencadear um gatilho na sua cabeça de você acreditar que dá para você utilizar 2 litros de suco de biribiri todos os dias para tratar uma hipertensão. Não raciocine dessa forma, tomem cuidado. Não é assim que funciona o Ayurveda. Mesmo no Ayurveda, a planta medicinal tem tempo para você utilizar, não é o tempo todo, não é para sempre. Você vai trocando as plantas medicinais. Você ajusta a dose, dependendo da pessoa, não é a mesma dose para todo mundo. Tá? Então, tenha cuidado ao lidar com a saúde, para não desenvolver uma doença pior do que a que você tinha antes. Então, agora falando do sabor salgado. Então, o sabor salgado é chamado Lavana. Então, Lavana rasa, o sabor salgado. A gente tem nos sais, né? Sal marinho, sal de rocha, sal de Mossoró, sal negro, sal marrom, sal do Himalaia, sal do Havaí. Tem sal de tudo quanto é lugar. Né? Então, a principal ensinamento que eu quero que vocês tenham com o sal não é a origem dele, é a quantidade. Sal não é para usar muito. É um misquinho, é um bocadinho, é uma pitadinha. É uma tampinha de caneta Bic por dia. Igual o nefrologista fala. É um pouquinho. Tá? Então, se vocês observarem em restaurantes, em qualquer lugar que você comer fora da sua casa, que não foi você que preparou sem sal, vai ter muito mais do que isso aqui. Vai ser 10 vezes mais do que a tampinha de caneta Bic. E aí você vai ficar bebendo água o dia inteiro. Tá? Então, deem preferência para vocês mesmos preparar seus alimentos, faça sem sal, e aí cada um tempera o quanto que quer. E aí tenha em mente que você não deveria comer mais do que uma tampinha de caneta Bic por dia de sal. É mais do que o suficiente. Tá? Então, entenda, se você quer uma receita que ela tenha o sabor salgado, você não vai precisar só do sal, né? Você não vai necessariamente precisar usar o sal. Você pode usar outros alimentos, né? Como as algas. Tem a alga wakame, kelp, nori, kongo, diversos tipos de alga. Você tem essa plantinha aqui do lado chamada salicórnia, né? Que está aqui. Você tem a cariçoba, né? A centelha asiática.
né? Não sei se vocês conhecem a cariçoba, é aquela plantinha que parece um chapéuzinho assim, que dá no jardim. Você pode utilizar algumas folhas dela para temperar uma sopa, para uma salada, para refogar umas folhas verdes, uns legumes, brotos refogados. Você pode utilizar orégano, tomilho, salsa, alecrim, né? Esses temperinhos frescos. Tá? Você pode utilizar shoyu, miso. Ah, então tem muitas opções com esse sabor salgado. É claro que o shoyu e miso tem adição também do sal marinho, né? E se for utilizar shoyu e miso, lembra de não usar o que contém o glutamato monossódico. Tá? O glutamato monossódico é uma substância que vai atrapalhar você de sentir a saciedade. Tá? Vai ser muito difícil você depois desmamar do glutamato monossódico, né? Ele te vicia, te deixa o seu paladar dependente dele. Aí, quando você não sente esse glutamato monossódico na comida, você vai achar a comida sem gosto, sem graça. Ele vai interferir com a parte do sensorial sua de várias maneiras não muito agradáveis, não muito benéficas. Tá? Então, primeiro, essa de você não sentir mais sabor agradável quando você come alguma coisa sem essa substância. Segundo, ele atrapalhar a sua sensação de saciedade. Tá? Então, não vai ser legal você utilizar glutamato monossódico. Não, não recomendo. Tá bem? Sabor picante. Então, catu rasa. Então, o exemplo clássico aqui, pimentinha, algumas pimentas como chile, pimenta caiena, né? Mesmo você tirando a sementinha, que é onde está o principal ardido dela, né? O principal picante. Mesmo utilizando só a parte da carne da pimenta, ainda assim é muito ardida. Então, são pimentas que são muito perigosas para pita e para vata. Tá? Então, às vezes a pessoa acha que vata, por ser frio, vai poder comer pimenta. Pimentas como essa, pimenta chile, caiena, habanero, não. Tá? O vata tem que tomar cuidado com pimenta também. Né? Pode secar o intestino, pode secar a pele, pode, né, secar e esquentar demais o corpo e gerar secura também. Tá? Então, tome cuidado. Então, além das pimentas, a gente tem, né, o cravo, o gengibre, canela, cardamomo, zimbro, né, o alecrim, a gente falou, né, todos os temperinhos. Então, a maior parte do grupo das especiarias vai estar aqui no catu, né, no picante. Tá? O wasabi, que é como se fosse, que também é uma crucífera, né, parece o gengibre. Tem uma raiz também lá no Canadá chamada horse radish, que é um tipo de um rabanete também, que é bem picante. Aí você rala ele, você pode fazer igual o gengibre também para temperar. Tá? Então, gengibre fresco ou gengibre em pó. Todos eles têm sabor picante. Tá? O hortelã, a menta, manjericão, mostarda, a própria açafete, do alho poró, né? Noz moscada, tomilho. Noz moscada também tem um pouquinho de sabor adstringente. Tá? E um pouquinho de sabor doce também, levemente doce. Tá? Então, sálvia, alho, cebola, nirá, né? Cebolinha. Né? A maior parte desses temperinhos, dessas ervinhas frescas, tem sabor picante. Não está aqui, mas a capuchinha. A capuchinha é famosa por dar aquela flor laranjinha, amarela, e ela dá também uma baguinha. Essa baguinha você pode fazer conserva, né? Ela é bem picante e um pouquinho amarga, assim. Você pode temperar, você pode fazer ela com sal, para utilizar o sal junto com ela, né? Para temperar, para utilizar como tempero. E ela é bem picante também, tá certo? Então, o picante, o que eu quero que vocês se lembrem é de não agravar o pita e o kapha. O pita, desculpa, e o vata. Tá? O pita porque ele já tem fogo na constituição, né, por si só, e vata porque ele já é leve, seco e móvel. E a pimenta vai aumentar tudo isso. Tá? O pita também é leve. Só que o pita, o principal motivo de não aumentar é aumentar mais o fogo.
Então, o vata, apesar de ser frio, ele vai piorar a secura, a leveza e a mobilidade quando ele começar a se encher de pimenta. Tá? Isso pode resultar em emagrecimento, né? Piora da fertilidade, mais agitação, mais leveza, mais ansiedade, mais inquietação, insônia, tudo isso pode piorar no vata se ele se encher de pimenta também. A queimação urinária, desconforto para urinar, para fazer xixi, para fazer cocô, pode piorar tudo isso no vata. E o sabor amargo, a gente tem o fenogrego, que é esse da foto aqui, tá? Que também é um pouquinho picante, tá? Ele tem um pouquinho de amargo, um pouquinho de astringente. Os clássicos do Brasil, cacau e café, que a gente conhece, né? Que a gente gosta, que a maioria das pessoas gosta. Algumas pessoas, né, não gostam do cacau, gostam do açúcar que está ali no chocolate, né? Então fazem bebidas, fazem doces, mas gostam mesmo do açúcar. O cacau, é claro que tem aquele perfume maravilhoso, mas também tem que ficar de olho. Cacau e café não é algo para você utilizar assim direto todos os dias em doses altas, né? Para o Ayurveda a gente entende essas duas substâncias por terem sabor amargo não vão ajudar a construir tecido, tá? Então, se você quer ganhar tecido, se você quer ganhar massa muscular, se você quer gerar um filho, se você quer ter fertilidade boa, se você quer ter ossos bons, se você não quer ter osteoporose, se você quer cuidar bem dos seus ossos, das suas unhas, dos seus cabelos, você não deveria ficar utilizando cacau e café diariamente. Você deveria utilizar muito raramente, de vez em quando, para poder cuidar bem dos seus dentes, dos seus ossos, das suas unhas, das suas cartilagens, dos seus cabelos, da sua fertilidade, de tudo isso. Tá? Então, para o Ayurveda, o sabor amargo não é um sabor que vai construir tecido. Pelo contrário, ele vai ter efeito lícana. Ele vai reduzir tecido. Tá bem? Ele vai gastar o seu tecido, vai emagrecer. Então, se ele vai emagrecer, quem que vai gostar e vai se beneficiar? É o Kapha. Tá? Então, assim, o Pitta, se por um lado ele pode se beneficiar do sabor amargo, por outro, a gente explicou na aula passada, né, que o sabor amargo, o Tikta, pode, no Vipak, se converter em Katu, em picante. E aí agravar o Pitta. Então tem que ter cautela com o sabor amargo para o Pitta também. Tá? Se tiver o Pitta com muita oleosidade, aí vale a pena. Tá? Mas se tiver com excesso de calor no Pitta, tome cuidado com o Vipak amargo, com o Tikta Rasa, por causa do Vipak dele, do efeito pós-digestivo dele ser convertido em picante. Isso a gente vai explicar mais para frente. Tá bem? O que mais? Tremoço é um tipo de uma leguminosa, né? Um tipo de um feijãozinho que você ferve, você pode deixar ele na salmoura também, guarda na geladeira, ele dura vários meses ali guardado dessa forma. Ele também é amargo, então você pode comer 3, 4 desses feijãozinhos cozidos, desse tremoço, que ele tem o saborzinho amargo. Então, recapitulando aquilo que a gente falou, né? Então, no início da refeição, é interessante a gente começar pelo sabor doce. Depois, sabor ácido, salgado e picante no meio, né? E aí no final, sabor amargo e astringente. Certo? Então, esse sabor amargo aqui, essa substância de sabor amargo, no final, né? Com exceção aqui cacau e café, que eu acho que não é legal você tomar um cafezinho depois da refeição. Ele vai atrapalhar a absorção de um monte de nutriente, né? O cacau é a mesma coisa. Né? São substâncias que vão inibir, atrapalhar a absorção de cálcio, magnésio, zinco. Tá? Então, não é legal você utilizar essas aqui no final da refeição. Tá? Uma coisa é o tremoço, outra coisa é você finalizar a refeição comendo radicchio, broto de bambu, endívia, dente de leão, machicória refogada, almeirão, tá? Ou bittermelon, né? Que é o melão de São Caetano. Né? Você colocar
tempero de cúrcuma ali, nessas folhas verdes, tá? A noz moscada temperada na folha verde também. É diferente de você tomar um cafezinho com açúcar no final da refeição, ou mesmo café puro, que vai atrapalhar a sua digestão e absorção de substâncias, tá bem? Então, tomem cuidado. E por último, chai rasa, ou sabor adstringente, é o sexto sabor. Então, não tem tantos exemplos assim. Vocês viram que a maioria dos exemplos a gente tem, né, do sabor picante, que é quando a gente quer temperar, ou sabor doce também, tá? Então, é uma minoria que a gente vai ter aqui de sabor adstringente, tá? Então, a gente tem, como a gente já falou, né, da noz moscada, alguns brotos, né, broto de bambu, né, o broto de feijão moyashi também, super amargo, de feijão moyashi não, de feno-grego, o broto de feijão moyashi mais ou menos, levemente, suavemente amargo, o broto de feno-grego é bastante amargo, tá? A gente tem como frutas, né, a pera, a maçã pode ter um pouquinho desse astringente, a banana verde, o caqui, quando não está totalmente maduro ainda, tem esse sabor astringente. Então, se você quer saber o que é o astringente, você vai lá e morde um caqui que não está maduro ainda, né? Ou morde uma banana verde, né? Um mamão verde, tá? Então, mamão verde mesmo, mamão é um que você pode descascar ele e cortar em quadradinhos e fazer refogadinho igual a abobrinha, igual chuchu, para comer no final da refeição. E aí você pode temperar esse mamão verde, né, com urucum, noz moscada, pimenta jamaica, que aí você vai ter o sabor adstringente e amargo no final da sua refeição. Tá? E pode ser bastante interessante. Então, além dessas, né, você tem também o jambolão, ah, a própria cúrcuma tem um pouquinho também de sabor amargo, né? E são plantas medicinais que vão ajudar as pessoas com diabetes, né? Então, o melão de São Caetano, o jambolão, né? Os brotos, a romã, o urucum, né? A cúrcuma, todas elas, né? A pimenta jamaica, costumam ajudar na parte do controle glicêmico nas pessoas com diabetes, tá? Mas não entendam isso como você deve tomar colheradas e parar de usar sua metformina. Não. Tenta incluir alguma dessas especiarias no seu dia a dia, né? Veja se você sente bem com isso, e aí, fazendo esse teste, com o seu estilo de vida, se fizer bem, você continua a utilizar de forma culinária, de forma saudável, normal. Não vai fazer uma aventura por conta própria de pegar a dose, por exemplo, de noz moscada, uma dose alta de noz moscada e começar a tomar. Não faz sentido isso. Em alguns casos pode até ser tóxico o excesso de noz moscada. Pode gerar alucinação. É um tremendo problema se você se encher de noz moscada. Tá? Então, tenha cautela na hora de utilizar as especiarias. E utilizar isso de forma culinária, né? Vejam, façam o teste, veja se faz bem para você, se você gosta, se sente bem. Né? Observe como é que você se sente quando usa especiaria e quando não usa. Né? Observa, acompanha, faz o check-up se você tem algum problema de saúde, acompanha. O problema melhorou, piorou, está te ajudando ou não está. Né? Tem pessoas que têm hipertensão que não vão poder ficar comendo especiarias picantes. Então, observa, você começou a utilizar especiarias, a pressão está ficando mais alta, então você tem que parar, não pode continuar mais. Entendeu? Então tem que ver o tipo de especiaria que você está utilizando, ver qual que vai te ajudar. Algumas pessoas, às vezes, com problema de arritmia cardíaca também, não pode ficar utilizando tanto de noz moscada, de feijão grego. Tem que tomar cuidado também. Tá? Então, essa é uma aula geral para você conhecer as especiarias, os sabores delas. Tá? Mais para frente, a gente vai falar sobre as especiarias na forma de plantas medicinais. A gente vai falar também sobre efeitos adversos, quando não utilizar uma especiaria também. Tá? Qual complicação de você combinar uma especiaria com remédio ou uma planta medicinal com remédio, que efeito que isso pode ter. Né? Um exemplo clássico, já bem conhecido, é da pimenta preta. Tá? Então, ela pode atrasar
a eliminação de certos ansiolíticos, né? E aí ele tem um efeito aumentado, ou gerar mais efeito adverso naquele remédio, ou de anticonvulsivante, ou diminuir o efeito de um anticonvulsivante. Então você tem que tomar cuidado para utilizar uma planta medicinal e dependendo principalmente da dose dela, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa concepção, né, esse conceito de você utilizar uma planta medicinal de uma forma saudável, né, de uma forma culinária, né, de uma forma segura. Espero que você tenha entendido também o que não fazer, como não se aventurar de forma irresponsável no mundo das especiarias, né, utilizando doses cavalares, sucos que você tirou lá do blog, de um lugar X, que você não sabe nem quem escreveu, que falou que é bom para isso, é bom para aquilo. Tá? Então, tome cuidado com é bom para isso, é bom para aquilo. Tá? Uma coisa tem estudos mostrando que faz bem, que tem efeito antiviral, antibacteriano, ok, no estudo. Outra coisa em você, como que o seu corpo reage àquela especiaria, aquele tempero, aquela planta medicinal. Será que para você é bom? Então, antes de sair testando, né, estudem, conheçam, conversem, procurem ajuda profissional, para você não fazer algo por conta própria e depois piorar um problema simples que você tinha de saúde. Bem, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de conhecer esses 6 sabores, de conhecer o exemplo desses 6 sabores. Tem uma tabela lá no site que você pode ter um resumo também de todos esses sabores, que eu coloquei os 6 sabores em um lugar só. Você pode baixar essa tabela lá pelo site, tá? Se você quiser conhecer também, eu tenho colocado alguns flashcards, algumas artes que eu tenho feito lá no Pinterest. Então, procurem Drua lá no Pinterest. Você pode ter acesso também a essas tabelas, a diversos materiais que eu tenho produzido para ficar de uma forma mais didática para você entender, tá bem? Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!